Existe uma Ana Helena anterior a Pedro e existe uma Ana Helena, que é essa de hoje, posterior a Pedro. Em vários aspectos. Eu vinha de um cristianismo conservador, de uma tradição católica, né, em que eu chegava na igreja e participava de missas de uma forma apenas formal, né? Eu olhava para o altar e via um Cristo lá no alto, né? Realmente, como diz o lema do atual governo federal, eu via aquele Deus acima de todos, né? E quando eu conheci a Teologia da Libertação, quando eu conheci Pedro Casaldáliga, eu percebi que o Cristo do Evangelho, né, ele não está acima, ele está no meio de nós, né? Eu comecei a tropeçar em Cristo pelas calçadas, né? Sempre que eu encontro um mendigo, uma pessoa em situação de rua, eu vejo ali a face de Jesus, né? Inclusive, a palavra altar hoje em dia não faz mais sentido para mim, porque eu comecei a perceber que nas igrejas da Teologia da Libertação e especialmente no Santuário dos Mártires da Caminhada, em Ribeirão Cascalheira, que foi construído pelo Pedro Casaldáliga, não existe exatamente um altar, né? O padre, o bispo que esteja celebrando a missa, ele está na mesma altura do povo, né? Os altares não podem ser chamados assim porque não são altos, eles são rés do chão, praticamente. Eu também tive a oportunidade de entender que você dar pão aos pobres, você dar roupas para que os pobres vistam, é claro que é muito importante, né? É o que está lá em Mateus 25, né? Mas, mais do que isso, é preciso questionar, né? Por que esses pobres não têm pão? Por que esses pobres não têm roupa, né? E enfrentar esse sistema que permite, né, isso, né? Não acreditar que a miséria humana é algo natural, né? E que os pobres são culpados por serem pobres, já que eles não se esforçaram o suficiente, né? Então Pedro me fez ver, né, que numa sociedade em que não é dado oportunidade para todos, né, não pode existir o discurso da meritocracia, é um discurso absolutamente falso, né? E também entendi que nós não viemos ao mundo para competir, né? Quem é que tem o carro mais bonito, quem é que tem a casa maior, né? O Pedro morava numa casa simples, né? Um homem de uma grandeza espiritual enorme que morava num casebre como outros tantos. Nós viemos para colaborar. E colaborar, em última análise, com os outros é colaborar conosco, né? Essa pandemia, por exemplo, nos ensina isso, né? Que se a doença pegar no outro, pode pegar em nós, né? E é importante que todos colaborem. Mas isso vale não só para a pandemia, vale para sempre, né?
que se todos forem felizes, nós próprios teremos também mais possibilidade de sermos felizes, né? E essa felicidade, ela não advém de algo que possamos chamar de vitória, né? Sou vitorioso porque eu ganho mais dinheiro do que fulano, eu tenho mais fama, eu sou mais conhecido do que cicrano, né? Não é disso que vem a felicidade. Ela vem das coisas pequenas. Graças ao Pedro, eu hoje sou muito menos egoísta do que eu era, né? Eu hoje, com meus 30 e poucos anos, comparando com a Ana de 15, 16 anos, ou até mesmo da minha infância, eu era uma criança, uma adolescente, né, que tinha dificuldade de emprestar as coisas, eu tinha um apego material muito grande, e o Pedro, então, me fez ver que não é isso que é valor na vida, né? Que nós precisamos realmente nos desapegar dos bens materiais para poder enxergar o que de fato importa, né? Que são as relações afetivas, né? São as relações amorosas, no sentido maior da palavra amor, que a gente constrói ao longo da vida. É isso o que fica e o que importa, né? Quanto menos nós temos de bens materiais para nos apegar, mais livre nós somos. Pedro também me ajudou a me despir de qualquer tipo de moralismo, né? Hoje em dia eu não sou uma pessoa que fique julgando as atitudes alheias, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com os seus corpos, né? As orientações sexuais dos outros, se as pessoas gostam de homem, se gostam de mulher. Isso é uma coisa que não atrapalha em nada o resto da sociedade, né? Então eu percebi também que todo moralismo é muito hipócrita, você querer impor ao outro a sua própria moral, né? E uma moral que muitas vezes você próprio não leva adiante, né? É só uma questão de boca para fora, né? Então eu hoje tenho assim uma visão de mundo muito libertária, né? Graças ao Pedro Casaldáliga. Tudo isso me trouxe muita serenidade, me trouxe uma paz interior profunda, que não é uma paz que me paralise, né? É aquela paz inquieta, né? Que não nos deixa em paz, como Pedro Casaldáliga nos ensinou, né? Mas é uma serenidade, né? Pela certeza de que se eu não preciso competir com ninguém, né? Por que eu vou entrar em ansiedade, né? Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu perdi muito das ansiedades, né? Depois de conhecer Pedro Casaldáliga e de acompanhar o seu exemplo, né? De uma pessoa que enfrentou tantas adversidades, né? E sempre de forma muito serena.